Pessoal, hoje nós temos o culto de ceia e na última sexta-feira, agora dia 31, se celebrou e comemorou 508 anos da Reforma Protestante. Foi um divisor de águas para a igreja, principalmente na época medieval. E hoje eu gostaria de tratar esse tema desde o primeiro século até o século de número 16. Como o tempo às vezes é escasso, eu vou tentar ali sintetizar toda a ideia do catolicismo romano, de seus imperadores, juntamente ao culminar com a Reforma Protestante. Não apenas com Martinho Lutero, mas também com Zwinglio, um reformador da França, contemporâneo, mas também com João Calvino, que sistematizou a fé cristã, e hoje as igrejas mais tradicionais, tais como batistas ou as igrejas presbiterianas, têm uma fé reformada baseada na teologia de Calvino. Então, eu gostaria de começar a nossa reflexão com um texto que chamou a atenção de Lutero, e o tema desta manhã é Reforma, a volta à sã doutrina. E Lutero, aonde mudou a sua mente, aonde o seu coração foi transformado, leu um texto. Que texto é esse que ele leu? Romanos, capítulo 1, versículo 17. Foi a virada de chave, a transformação, a metanoia na vida de Lutero, ao qual, a partir desse momento, as suas atitudes, posicionamentos revolucionaram o mundo cristão que nós conhecemos. Desde lá da Europa antiga até o tempo da contemporaneidade que nós estamos vivendo hoje. E Romanos 1,17 diz assim o texto da palavra de Deus. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos aqui diante do teu altar. Com temor e tremor de sua palavra, me apresento diante dele. Peço perdão de todos os meus pecados que eu cometi no meu olhar, nos meus pensamentos, no meu falar e nas minhas atitudes, se porventura alguma delas entristeceu o teu coração e o teu espírito, eu te peço perdão. Leva cativo minha mente, o meu coração, juntamente com a da tua igreja, para que possamos compreender a tua palavra e ela gere em nós uma vida que vale a pena ser vivida, e vivendo esta vida que o Senhor nos proporcionou, os frutos possam glorificar o teu nome. Deus, repreenda toda obra do mal e o jugo maligno das trevas, tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos mais de ti, que caia por terra no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. No primeiro século, meus irmãos, Jesus Cristo morre, ressuscita e sobe aos céus. Primeiro século esse, nós estamos falando do ano 30, que Deus inicia o seu ministério, morre no ano de número 33. Por isso que o nosso calendário é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o ano 33, Cristo morre, ressuscita, sobe aos céus, depois aparece para os seus discípulos dando vários ensinamentos, e um deles era ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse poder acontece em Atos capítulo 2, aonde a descida do Espírito Santo, passando-se o dia de Pentecostes, ou seja, da ressurreição de Cristo, passa 50 dias, os discípulos estão reunidos no mesmo lugar, e de repente vem um som veemente impetuoso sobre a vida deles, todos são cheios do Espírito Santo e começam a pregar o Evangelho. Então, neste interim de pregação do Evangelho, Deus vai tocando nas vidas no primeiro século ainda, vidas vão se convertendo, vidas vão se aproximando de Deus, e neste momento a igreja começa já a ter mais que uma grande perseguição. Por quê? Todos aqueles que se convertiam, tanto judeu, grego ou gentil, ao cristianismo, era expulso do meio da sociedade.
Ou seja, se eu sou um judeu, me converti ao Cristo e virei um cristão, as pessoas tiravam eu tanto do meio da sinagoga judaica, quanto também dos cerimoniais do templo. Então eu, judeu, agora estou para fora. Se eu sou gentil, as pessoas também já tinham eu com outro olhar. Ótimo! Juntamente com isso, os judeus também começavam a perseguir todos os cristãos. E naquele tempo também existia o Império Romano. E no Império Romano perseguia também todos os cristãos. Então imagina a primeira perseguição mais ferrenha da face da terra do primeiro século. Todos aqueles que eram cristãos eram perseguidos pelos judeus e pelo Império Romano. Com tudo isso vindo no primeiro século, um dos piores imperadores de Roma assume o poder, Nero. Até que muitos, quando você vai ler toda a história do cristianismo, fala o circo de Nero. Nero, ele era implacável. Um homem sanguinário que gostava de ver morte. Cria e constrói o Coliseu na Itália, em Roma, e faz 100 dias de jogos. Nesses 100 dias de jogos, todos aqueles que eram capturados por expressarem a fé cristã eram soltos nas arenas do Coliseu para serem mortos por gladiadores terríveis e também serem mortos por leões ferozes. Se cumprindo a palavra, não só de Cristo, mas também para os seus discípulos, indo como ovelha muda ao meio dos seus tosqueadores. E Nero se agrada em matar crente no primeiro século, ao ponto que Nero acontece uma grande perseguição, porque Roma ela tem um grande incêndio, ele culpa os cristãos e fala, pega todos. O que a gente vai fazer agora? As ruas não precisam de iluminação? Precisam. Então tinha os postes, colocavam ali homens e mulheres que experimentavam a fé cristã e a experiência fenomenológica de Cristo Jesus, colocavam betume e piche e ateavam fogo no meio das ruas, nos postes. Então imagine você passando aqui, nossa, que rua legal, meu, bem iluminada essa rua, vamos fazer aqui o comércio, comprar algumas coisas. Quando você olha para os postes, eram crentes que estavam pegando fogo em todas as ruas. E Nero era um dos mais implacáveis. Entra outros, como Calígula, também o imperador de Roma, e mata mais crentes ainda. Mas é interessante que quanto mais perseguem a igreja cresce. Quanto mais lutas vêm sobre a igreja se expande. Parece uma massa de bolo. Quanto mais bate nela, mais ela cresce. Passa-se então essa perseguição tanto no primeiro século, quanto no segundo século, até o terceiro século. Uma grande perseguição. Nero, para vocês entenderem, foi aquele que matou o apóstolo Paulo, mandando decapitá-lo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando fala para Timóteo, está acabando meu ministério, meu corpo já está sendo oferecido por libação. Por quê? Porque Nero já falou, vou matar Paulo, porque ele é o responsável por incendiar Roma. Colocou tudo na conta de Paulo. Então Nero era terrível. Chega no século III, tem um imperador de Roma. Que imperador é esse que assume o poder agora do Estado de Roma? Constantino. Constantino, imperador de Roma, assume todo o controle do império, mas ele se converte. A graça de Deus alcança o seu coração ao ponto que ele fala, peraí, nós não podemos mais perseguir a igreja, perseguir esses que expressam a fé em Cristo Jesus. Não, agora que eu sou o imperador, o dono de todo o império, vou fazer uma junção entre Estado e igreja. Ou seja, agora o império não mais persegue a igreja. Igreja e Estado se unem. Constantino faz o Édito de Milão, ou seja, estou sancionando agora uma lei que o cristianismo é a lei oficial do império, ou seja, a crença oficial do Império Romano. Então, naquela época, olha que interessante, todo cristão era legalizado para fazer seus cultos. Todo cristão era legalizado para cultuar ao Senhor. Só que o que acontece, inicia-se então, no decorrer dos séculos, o catolicismo apostólico romano.
Por isso que hoje você fala assim, mas peraí, por que essa pessoa ou essa pessoa é católica apostólica romana? Por quê? A Igreja Católica Apostólica Romana inicia-se no meio desses imperadores e com essa lei sancionada, aonde católico significa a Igreja Universal do Cristo, apostólica, porque é a base dos ensinos dos apóstolos, baseado em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 4, e também romana, por quê? Porque foi sancionada pela lei do Império Romano. Então agora, se eu sou um cristão da igreja primitiva, agora eu sou um cristão da igreja imperial, sancionada. Detalhe, não tinha evangélico naquela época. Então se você falar, sou de Cristo, você é católico. Sou de Cristo, católico, apostólico, romano. Ah, mas eu não quero. Você é, porque era a única religião oficial. Não tinha ainda o evangélico, sou batista, sou presbiteriano, sou reformado, não. Se você era do Cristo, você era católico. Só que nesse momento, a partir do século V, começa um distanciamento da igreja, aonde o imperador agora Constantino começa a influenciar a igreja que era do Cristo, e esse distanciamento das Sagradas Escrituras faz cometerem alguns abusos. Por que vocês acham que as grandes catedrais que tem da Igreja Católica Apostólica Romana são enormes? Porque quando Constantino assume o reinado, quem que comanda o Estado? Constantino. Então vou ceder para vocês terrenos para que vocês construam as igrejas. Hoje, se a gente for comprar um terreno, quanto que é esse terreno aqui? 10 milhões, tem que pagar. O Estado para a Igreja Católica, não. Quanto você precisa? Preciso de 10 mil metros quadrados de terra, está aqui, pode construir. Não pagavam nada, de graça. Por isso que eles faziam grandes catedrais. E nesse exato momento que estão fazendo tudo isso, vão querer construir a Basílica de São Pedro. Qual que é a Basílica de São Pedro? Vocês lembram onde fica a Basílica de São Pedro? Roma, Itália, Vaticano. Basílica de São Pedro. Só que ela começa a ser construída lá entre o século XV e também o século XVI. E nessa construção precisariam do quê? De dinheiro para poder fazer aqueles grandes monumentos. E com distanciamento da Bíblia, o que eles começaram a fazer? Venda de indulgências. Mas só começaram a fazer a venda de indulgências porque criaram uma autoridade chamada Papa, o Papado. O que é o Papado? No primeiro século, Cristo falou, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, tinham Pedro como bispo da igreja em Jerusalém. E o sucessor, então, era o Papa, que tinha a concepção de pai, algo fraternal. Então constituem o Papa. E o que é o Papa na concepção católica apostólica romana? Ele é o vigário de Cristo, ou seja, o representante de Deus aqui na terra. O que acontece com esse pensamento e essa crença? Cristo morre e ressuscita, sobe aos céus. Quem que ele deixou como representante? O Papa. Por isso que o Papa, entre o século IX até o século XII, ele tem a sua maior influência, porque o Papa era considerado a voz de Deus falando. Então ninguém questionava o Papa. Se eu sou o pontífice da Igreja Católica, o que eu falo é lei. Por isso que o papado naquela época ungia os imperadores. O imperador vinha até o Papa abençoava o imperador, todo o povo via aquilo e falava o quê? Deus está abençoando o imperador. Então, se Deus está abençoando o imperador, o reinado dele será próspero. Então, o povo facilmente se submetia à autoridade papal. E nisso, o Papa falou, juntamente com seus arcebispos e bispos, precisamos agora arrecadar um valor para construir a Basílica de São Pedro. E ele contrata um pregador muito eloquente e com uma retórica impecável chamado John Tetzel. John Tetzel, ele pregava a coleta de indulgências e dizia o seguinte, pessoal, o que era indulgência? Se você pecou, fica tranquilo, você paga Y e você vai ter agora o perdão do seu pecado. Você quer ir morar no céu e entrar dentre os portões celestiais? Fica tranquilo, é só pagar X que você vai entrar nos portões celestiais. E o que você acha que o pessoal fazia? Pagava fácil.
Pagava muito. E daqui a pouco ele falava, mas o seu parente morreu? Morreu. Tá no purgatório, viu? Não foi nem pro céu nem inferno, tá aqui no limbo, ó. Tá no purgatório. Paga X, ele sai do purgatório na hora e vai direto pro céu. É verdade? Então eu pago com prazer. Aí uma frase icônica de John Tetzel que ficou o seguinte: toda vez que uma moeda no gasofilácio cai, uma alma do purgatório sai. E ele começa a arrecadar isso. Só que no século XVI, quem que nasce também? Martinho Lutero. Martinho Lutero está andando e de repente no meio de uma tempestade cai um raio ao seu lado que ele fala: Jesus, se você me livrar, eu vou me converter. Ele não morre, Deus livra. Ele entra para a ordem do monastério, da ordem agostiniana de Agostinho de Hipona no século 3 e 4. Bispo da igreja de Hipona, teólogo e filósofo cristão. E ele começa a estudar toda a teologia. Estudando a teologia, lembra, não tinha evangélico. Martinho Lutero estava se formando para ser padre. Não tinha cristão ali, evangélico. E nessa sua formatura, ele era muito inteligente, começou a dar aulas também de teologia, e na sua formação para ali fazer as missas, ele começa a entrar em litígio com Deus. Ele fala assim: eu não consigo adorar um Deus desse. Por quê? Porque esse Deus aí é um Deus que quer me punir, é um Deus que vem o meu pecado, ele vai me lançar para o inferno, e se eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer? E Martinho Lutero sai, vai até Jerusalém, vê o pessoal pagando promessa, vê o pessoal andando de joelho ali no meio das escadas e fala: e se a pessoa não tem dinheiro, para que esse sacrifício? Eu não consigo expurgar os meus pecados. Martinho Lutero então, dentro de sua paróquia, entra no seu quarto, fecha a porta, tira a sua camisa, pega um chicote e começa a se autoflagelar. E com as costas toda flagelada, muitas vezes Martinho Lutero era encontrado desacordado, porque ele queria expurgar o seu pecado. Ele falou: eu sou muito pecador, por mais que eu me autoflagele, que eu pague essas coisas, semana que vem eu tenho que pagar de novo, porque o pecado está no meu coração, o pecado está na minha mente, o pecado está no meu corpo, eu não consigo me livrar disso. E ele começa a odiar Deus. E nesse ódio ferrenho que ele tem, ele abre as Escrituras e lê Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Espera aí, é pela fé que eu recebo o Senhor, é pela graça que me alcançou. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso me autoflagelar. É pela graça de Deus que eu recebo essa graça mediante a fé. E Martinho Lutero então, nas suas aulas de teologia, o que ele começa a fazer? Ele começa a ensinar o pessoal sobre isso. Ele começa a trazer essa reflexão. Ao ponto, na sua paróquia, ele começa a ensinar também a salvação pela graça. E o que começa a acontecer com as indulgências, tanto do Império quanto da Igreja Católica? Começa as arrecadações diminuírem de indulgências. Chegam até o imperador. O que está acontecendo lá? Na Alemanha, em Wittenberg. Por que diminuiu a arrecadação? Por que a coleta agora está menor? Precisamos ver. Tem um camarada lá chamado Lutero que está fazendo um alvoroço. Lutero, então, sabedor de tudo isso, faz as suas 95 teses, vai até a porta da igreja de Wittenberg e cola as suas 95 teses. Era normal naquela época os estudiosos, tanto da teologia quanto da filosofia, colocarem as suas teses e reflexões na porta da igreja, chamando para um debate teológico, chamando para uma reflexão. Só que neste momento, algumas pessoas retiram as teses de Lutero, levam para uma gráfica artesanal e começam a publicar em alta escala, juntamente com todas as obras de Lutero. Começa a ter um alvoroço na cidade de Wittenberg, ali na Alemanha, chegando então ao conhecimento do Império e também do Papado. Passa-se alguns anos, em 1521, tem a Dieta de Worms. A Dieta de Worms é onde Martinho Lutero foi chamado
juntamente com todo o império e o alto clero, e de outro lado o Papa, os arcebispos e os bispos da Igreja Católica, para questionarem Lutero sobre as suas crenças e esse grande alvoroço que ele está fazendo. Lutero então, por sua vez, fica parado e vem o questionamento: Lutero, ou você nega tudo que está aqui, ou nós vamos matar você, vamos atear fogo. Lutero pega e fala assim, eu não posso ir contra a minha consciência. Se vocês me provarem nas escrituras sagradas que tudo aquilo que eu falei e escrevi está errado, eu rasgo e eu mesmo taco fogo. Mas se vocês não provarem nas escrituras sagradas, eu não vou fazer nada. Que Deus me ajude. Começa então a dieta de Worms. Que direção daremos para Lutero? Mas Lutero, isso daqui é algo que sempre teve. E Lutero então sistematiza a fé cristã através das 5 solas ou 5 somentes. E Lutero então começa o seu argumento e a sua exposição da sua ideia, inspirada pelo Espírito Santo, falando das 5 solas, dizendo o seguinte: olha, você está falando que eu estou errado. Primeira sola, sola escritura. Somente a Escritura é a autoridade final na vida de todo homem e mulher de Deus. Mas para com isso, Lutero, não é só a Escritura, tem a igreja, tem o Papa também? Não, porque em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e no versículo 17, diz assim o texto: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Somente a Escritura, porque ela é inspirada por Deus e está na Bíblia. Leia aí. O pessoal começa a falar: não, Lutero, mas como que a gente faz? A gente precisa ajudar as pessoas a ter fé. Não, segunda sola, sola fide, somente a fé. A salvação vem através da fé em Cristo Jesus. Mas espera aí, Lutero, não é bem assim não. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo de número 28: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É pela fé que eu recebo Cristo, é pela fé que eu sou salvo, é pela fé que eu creio em Deus. E isso não é prerrogativa humana, é prerrogativa divina para a humanidade. Mas espera aí, Lutero, e as indulgências que nós estamos cobrando para que eles tenham perdão de pecados e para que eles também possam herdar ali uma vaga no céu? Não, terceira sola, sola gratia, somente a graça, porque a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não adianta pagar indulgência, não adianta fazer sacrifício, não adianta ficar de joelho e subir ali as escadas de Jerusalém, não vai adiantar. A salvação é pela graça e não pelas obras. Mas e agora? Não é assim, Lutero, como que a gente vai poder fazer as coisas? Tem uma ordem do Papa. O Papa é o vigário de Cristo, é o representante de Cristo aqui na terra. Não! Quarta sola, solos Christus, somente Cristo é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens.
O Papa não tem autoridade alguma. Mas como assim, Lutero? Ele é o Papa? Não, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. E não somente isso, a palavra de Deus diz em João, capítulo 14, versículo de número 6, Jesus respondeu: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai. Eu não preciso me submeter à autoridade papal, porque o único mediador é Jesus Cristo, o justo, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e o dia vai vir com o cetro na mão para julgar os homens, aonde os vivos e os mortos terão que comparecer perante o tribunal de Deus e serem julgados pelas suas obras e pela graça que os aceitou. É pela graça, o único mediador que faz eu entrar no céu é Jesus Cristo de Nazaré. Mas Lutero, a igreja está desde o século 4 e 5 até agora o século 15, quase 10 séculos, 1000 anos de tradição, 1000 anos de glória com a igreja e com esse sistema religioso. Quinta sola, soli Dio glória, somente a Deus pertence toda a glória, porque em Romanos capítulo 11, versículo de número 36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, a Jesus Cristo, seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Somente a Jesus Cristo que nós adoramos seja a glória, o louvor, a honra, a majestade, o poder e a soberania. É somente a Ele a glória e o poder e o louvor. A glória sempre é dele. Tudo isso que eu falei tem um único propósito: glorificar ao nome do Senhor. E as pessoas falam: não vai ter como não. Os imperadores, o imperador, o arcebispo, não tem como. O que você vai fazer? Vamos matar. Vamos matar Lutero. Quando então fazem uma armadilha para matar Lutero, vem um príncipe, sequestra Lutero, leva para um lado e fala: peraí, não posso deixar uma mente brilhante dessa morrer? E aí, Lutero, o que você vai fazer agora? A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E o pessoal estava sendo enveredado porque faltava conhecimento. E a missa, principalmente na igreja da Europa, Wittenberg, da Alemanha, eram todas feitas em latim. Então, os padres faziam a missa em latim, a palavra de Deus era em grego, hebraico no Antigo Testamento, também não tinham acesso à leitura. Então o que os padres falavam, eles falavam: amém, é o homem de Deus que está falando. Martinho Lutero falou: não vai ser mais assim não. Vou traduzir a Bíblia no alemão. Mas espera aí, Lutero, não tem ChatGPT, não tem internet, não tem um computador para você começar a abrir uma tela em Word e começar a digitar. Não. Me dá os escritos originais em grego, me dá aqui os outros escritos também em hebraico, pergaminho, caneta, né? Igual essa bonita que a gente tem, com tinta, caneta de pena, tinta, molhava e começava na mão a escrever. Você acha que era fácil? Traduzir? Amor, vou traduzir amor, peraí. A palavra tá amor aqui, no alemão é amor, mas peraí. Será que o autor queria falar que é o ágape, o amor incondicional? Ou será que era o amor philos, o amor de irmão? Ou será que era o amor storge que o autor queria falar, que é o amor familiar? Ou será que é o amor eros, o amor do desejo? Que tipo de amor? Deixa eu ver aqui no outro comentário ou numa introdução bíblica.
olha o trabalho que ele teve diariamente sobre as Escrituras. Passou alguns anos, ele faz toda a Bíblia no alemão. Chega para o príncipe, entrega para o príncipe pega aquela Bíblia e fala: oh, não acredito que está pronta essa obra. Manda fazer várias cópias e distribui para o povo da Alemanha. A plebe agora, não só o alto clero, a plebe começa a ler a Bíblia porque estava na sua própria língua. O que acontece com as arrecadações da Igreja Católica? Acabou. Ah, mas você precisa fazer isso para ganhar vaga no céu. Não, pela graça sou salvo. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não, mas tem a autoridade do Papa. Somente a Escritura, só tem o mediador, que é Jesus Cristo justo, porque Ele é o caminho, a verdade e a Bíblia. Vai perdendo poder o catolicismo romano. E naquele exato momento vai passando para outras cidades. Aonde Zwinglio, lá na Suíça, começa também a sistematizar a fé. Juntamente com João Calvino, que não tinha tanta paixão e eloquência tal como Lutero, pega todo o pensamento cristão e sistematiza a fé cristã. Por isso que hoje nós temos as institutas de Calvino, que as outras igrejas também tradicionais utilizam para fazer a sua confissão de fé, seus estatutos e regimentos internos. Tudo de Calvino. E esses grandes reformadores, chega agora o Império, juntamente com o Papa, e fala: não temos mais como segurar esse movimento. Vamos ter que então abrir mão, e eles agora serão os cristãos protestantes. Se hoje nós estamos aqui porque nós somos cristãos protestantes, e a partir do século XVI começa a vir os anabatistas. Os anabatistas, aqueles que acreditavam no batismo por imersão, eu preciso imergir, então vem depois a doutrina batista, da Igreja Batista. Só que daí eles têm uma grande perseguição à igreja. Que perseguição foi essa? Ao ponto do pessoal perseguir e falou: você quer se rebatizar de novo? Você gosta de água? Matavam ele, sabe como? Colocavam umas pedras nos seus pés, jogavam no mar. Você não gosta de água? Posso batizar? Então agora está aí a sua água. Jogavam, matavam um monte, afogado pela fé no Cristo. Homens e mulheres que não tiveram medo de se posicionarem. Homens e mulheres que falaram: não abro mão dos meus princípios, não abro mão dos meus valores, mesmo se eu precisar ir contra o império, mesmo se eu precisar ir contra uma crença, eu não abro mão. E John Knox, também um pregador, foi tentar fazer uma reforma e morreu. Logo depois veio Lutero. Mas ele foi ali usado por Deus. Mas um homem de Deus que teve um encontro com Jesus decidiu: vou lutar contra. Com a mão? Não. Com as minhas palavras. Com a minha escrita. Eu vou ajudar o povo de Deus. Por isso que hoje eu e você estamos aqui. 508 anos da Reforma Protestante. E quando nós falamos de reforma, é mudança de pensamento, mudança de atitude, homens e mulheres de Deus que levam o Evangelho a sério. Homens e mulheres de Deus que renunciam suas vidas pelo Evangelho. Homens e mulheres de Deus que pagaram com a sua própria vida para defender o Evangelho. No primeiro século, quando vai afinando o primeiro século, todos os apóstolos tinham morrido. E a morte de todos esses apóstolos foram martírios. O último apóstolo a morrer foi João, que foi exilado na ilha de Patmos, enviado por Nero, para poder morrer. E exilado na ilha de Patmos, Deus dá para ele a maior revelação de todos os tempos, que é o Apocalipse. Mostrando: escreve, João, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Elas vão acontecer sobre a igreja, João. Todos foram mortos. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, porque não pôde e não queria ser crucificado igual ao mestre, não se sentia digno. Paulo, decapitado. Estevão, apedrejado. Como tantos outros apóstolos, como Bartolomeu, Mateus, todos tiveram mortes trágicas. Mas foram homens que alvoroçaram o mundo. E a Reforma Protestante nos dá uma lição.
de qual tipo de cristianismo estamos vivendo. 12 homens cheios de Deus, que não negociavam princípios e valores, e decidiram, vou renunciar a minha vida para Cristo, alvoroçaram o mundo. E o Brasil que nós estamos tem mais de 40 milhões de evangélicos e não influenciamos ninguém, nem nosso bairro. Isso nos faz pensar, que tipo de evangelho temos vivido? 12 alvoroçaram o mundo. Por isso que nós estamos aqui hoje. Por causa de 12, nós estamos aqui hoje. Pela graça de Deus. 40 milhões no Brasil. Não vi o último dado agora que está. Não conseguimos influenciar nosso bairro, nossos vizinhos, nossa faculdade, a universidade. Às vezes a gente não consegue influenciar. Por quê? Será que estamos vivendo verdadeiramente todos os dias para Cristo? A reforma é para a gente pensar, pessoal. Homens e mulheres que deram a sua vida por amor de Cristo. Se eu precisar morrer, eu morro. Se eu precisar pagar com a minha própria vida, eu pago. Se eu precisar perder tudo, eu perco. Porque o Evangelho vem na contramão do mundo. Quando eu estou vivendo para Cristo, o viver é Cristo. E o morrer, Paulão, é lucro. Cristo é diferente. E em Cristo eu aprendo a perder. Porque a perca para Cristo é vitória. Irmão, isso é Evangelho. No primeiro século, que estava todos os apóstolos, foram tremendamente usados por Deus. Homens simples, humildes, cheios de tanta graça de Deus sobre suas vidas, que Jesus Cristo falou, foram homens que o mundo não era digno de recebê-los. Homens simples, que deixaram sandálias, que deixaram luxo, para poder se doar à vida cristã e à pregação do Evangelho. Mas eram homens que renunciaram todos os luxos dessa terra. Mas quando ele passava por alguém, a sombra dele curava. Quando ele estava entrando na porta da Formosa, em Atos 3, eu não tenho prata e não tenho ouro. Estou duro, não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Você que está aí desde do seu nascimento, sem poder andar. O dinheiro do mundo inteiro e as esmolas não pôde comprar isso. Mas o que eu tenho, aquilo que eu estou cheio e transbordando, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, meu filho. Ele se levanta e anda na mesma hora. Pedro, um monte de gente aqui é gentil, não pode a gente estar com ele. Pedro, não faça acepção de pessoas, vai lá. Pedro vai, prega o Evangelho, homem simples, iletrado, não tinha conhecimento, mas cheio do Espírito Santo. Ele prega o Evangelho simples, aquele que vocês mataram, Jesus Cristo, penduraram no madeiro, mas a morte não pôde detê-lo. Deus o ressuscitou no terceiro dia. E a Bíblia diz que aqueles que estavam ali, na casa do centurião Cornélio, juntamente com toda a corte italiana e a sua família, foram cheios do Espírito Santo. A pregação de um iletrado, o Espírito Santo movia tantos corações que os ouviam, que eles ficavam tão apertados dentro do seu coração, que eles falavam o seguinte: eu preciso me arrepender dos meus pecados. E em nenhuma pregação 3.000 pessoas se convertem. E quando eu estava pensando na reforma nessa semana e lendo os textos, falei, Jesus, quantas pessoas nós temos influenciado, irmão? Será que as pessoas têm visto Jesus na nossa vida? Falando o seguinte, através de você eu vejo Cristo e eu me aproximo de Cristo por causa da sua vida. Irmãos, as pessoas vinham e se aproximavam. Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, olhando para a vida de Paulo e fala, Paulo, eu não consegui viver na mesma época que Cristo, eu não peguei isso, você teve encontro com ele, mas pode falar uma coisa, Paulo, eu vejo Cristo na sua vida. Quantos de nós estamos assim? As pessoas veem Cristo em nós? Exemplo de renúncia, santidade.
posicionamento. Vem Cristo em nós? Ou às vezes, para a gente se dar bem e ser aceito, a gente quer ser a pessoa legal. Pessoal, guarde isso. Ninguém crucifica caras legais. Crucificam ameaças. Jesus Cristo era ameaça. Não era legal Jesus? Por que crucificaram ele? Pessoal, para a gente ser cristão temos que renunciar. Vamos ter que deixar muita gente, às vezes, chateada com a gente. Vamos ter que deixar. Se você não quiser deixar a gente chateada com você, desculpa te falar. Você não vai estar sendo um crente verdadeiro. Base bíblica? Aquele que não aborrecer pai, mãe, tio, tia, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. O Evangelho, a pessoa de Jesus, o meu chamado e vocação que eu tenho nele é maior do que todas as coisas na minha vida. Tem que ser maior. Mas pastor, eu não estou fazendo isso ser maior. Se não, então se reavalie para que seja maior. O teu chamado, quem você é em Deus, é maior do que tudo na sua vida. Porque se você nasceu e está aqui hoje, Deus te deu um propósito. E por enquanto que você não viver este propósito de Deus, você nunca será pleno. Irmãos, a gente esquece. Jesus vai julgar. Tem um julgamento. O inferno é real como o céu também. Tem um julgamento. Jesus vai julgar. Renato, eu vou ver o que você fez com a sua vida, com a graça que eu te dei. Como você viveu, o que você renunciou, quais foram os seus prazeres, como foi a sua vida. E no final, eu terei que dar contas. Diante no tribunal de Jesus. O apóstolo Paulo trabalha isso e fala: Timóteo, toma cuidado com a sua vida, seja exemplo dos jovens, dos fiéis. Sabe por quê? Porque você vai salvar você e também todos aqueles que te ouvem, para que você não chegue no final da sua vida e você tenha percorrido ela em vão, achando que estava servindo a Jesus e não estava, Timóteo. O inferno é real. Tem gente dentro da igreja do Cristo que vai para o inferno. Senhor, eu profetizei em teu nome, eu preguei no teu nome, eu louvei no teu nome, Jesus. Nunca vos conheci, afastai-vos de mim. Pensar em Deus não é a mesma coisa de estar com Ele. Jó falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu sempre vinha para a tua casa, fazia sacrifícios pelo perdão dos pecados dos meus filhos, temia o Senhor e em todos os cultos, mas mesmo assim eu não te conhecia. Nós podemos estar dentro da igreja, mas afastados de Deus. Irmão, irmã, tome cuidado. O céu é real, o inferno também. Nós vamos orar agora. No Rio de Janeiro, a gente soube, a última operação agora na semana passada, quantos morreram? Quantas famílias enlutadas? Jesus ali voltou para muitas pessoas. Nossa vida é um sopro. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. E aí? O que eu vou falar para Jesus que eu fiz? Quando eu estava vendo essas notícias, eu lembrei de um amigo nosso, que muitos aqui conhecem, mais antigos vão conhecer, que tinha um menino, filho da pastora Cida, os mais antigos aqui vão conhecer, Reinaldo, menino muito abençoado, 34, 35 anos. Foi jogar bola, aqui em cima. Fez um gol. Não estou bem, vou sair. Ele está indo embora. Para sair da quadra, teve um infarto, caiu duro.
Tentaram socorrer com os bombeiros, levaram, ficaram uma semana no hospital, entrou em óbito. 34 anos. Esse menino eu vi, ele pequenininho, com 12, 13. 34 anos. Eu tenho 41. Estava iniciando a vida, ia fazer um ano de casado. Fui no velório. Falei, Jesus amado. Hoje a gente está aqui, pessoal, amanhã a gente não está. Sabe o que o Senhor nos mostra? Analise e verifique quais são as suas prioridades. Se as suas prioridades ainda estão só nas coisas desta terra e não estão nas coisas de Deus, tome cuidado. O apóstolo Paulo disse, se vocês esperam de Jesus apenas nessa vida, vocês são os mais miseráveis de todos os homens. Eu quero morar no céu, irmãos. E sabe o que a Bíblia diz? O céu é conquistado à força. Não é fácil. Ele exige renúncia. Ele exige compromisso. Ele exige muitas vezes que a gente agrade ao Senhor ao preço da nossa tristeza e infelicidade. Com muito temor eu falo isso. Jesus não está preocupado com a sua felicidade. Ele está preocupado com a tua alma. Jesus não te chamou para te fazer feliz. Ele te chamou para te dar um propósito de vida. É isso. Porque a felicidade do mundo é passageira. É apenas nele que nós encontramos felicidade plena. É só nele. O mundo vai falar, venha para Jesus e seja feliz. Não. Você vai vir para Jesus, vai ter que renunciar à carne. Muitas vezes você vai ter prazer em uma coisa que você vai ter que abrir mão. Muitas vezes você vai querer fazer uma coisa, Deus vai falar, faça outra, renuncie o teu querer. O apóstolo Paulo falou, eu fazia a minha vontade durante muito tempo, mas agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Visto que o tempo que eu vivo agora na carne, não vivo mais para satisfazer as minhas vontades, os meus desejos, mas aquele que me chamou, Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Coríntios. Eu quero gastar a minha vida, sabe o quê? Na tua presença. Irmãos, tem noção que é isso? Vocês têm noção que é isso? O apóstolo Paulo falou, o meu prazer é gastar minha vida na presença de Deus. O meu prazer é gastar minha vida fazendo as coisas de Jesus. O meu prazer é gastar minha vida pregando. Meu prazer é gastar minha vida louvando. Meu prazer é gastar minha vida na comunhão dos irmãos. Meu prazer é gastar minha vida no evangelho, evangelizando. Meu prazer é gastar minha vida orando pelas pessoas. Meu prazer é gastar minha vida com isso. Meu prazer não está em viajar. Meu prazer não está em jantar. Meu prazer não está em tomar café. Meu prazer não está em trabalhar. O meu prazer é gastar minha vida para Jesus. Embora eu faça todas essas coisas, mas o que me dá mais prazer é estar na presença de Deus. Irmãos, se o seu maior prazer não é estar na presença de Deus, reavalie. Reavalie. Pai,